Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Aqui nessa imagem nós vemos uma menina com lindos cabelos azuis soltando uma pedra bem grande de um penhasco. Essa pedra se chama culpa. E o texto diz assim: solte a culpa, esse peso você não carrega mais. Então a pedra é a culpa que a menina carregava, esse peso que ela trazia com ela, e agora ela se libertou disso. Ela está se sentindo mais leve e com a afeição no seu rosto mais feliz. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Agora vamos à prece. Fechar os nossos olhos, nos concentrar em Jesus, uma paisagem bem bonita, aquietar os nossos corações e agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui assistindo essa aulinha, que os ensinamentos passados possam tocar os nossos corações, iluminar os nossos espíritos. E mais uma vez, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que alcançamos essa semana. Que possamos estar em paz.
Graças a Deus. Oi, galerinha! Eu vim falar sobre o tema de hoje. Às vezes a gente se aborrece, fica com raiva, faz coisas muito erradas. Depois a gente se acalma e se sente horrível com o que fez. E fica pior ainda quando percebe que feriu alguém de quem a gente gostava muito. Chamamos esse sentimento de culpa. E a culpa, sozinha, não resolve nada. Ela nos adoece e nos faz sofrer mais ainda. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como é que a gente faz para se perdoar e superar a culpa? O título do nosso tema é Superação da Culpa, Auto-Perdão, Arrependimento e Reparação. Porque todos nós erramos e é o nosso caminho arrependermos do nosso erro e reparar o que fizemos de errado. A gente primeiro sente essa culpa pelo que fez de errado. Depois se arrepende e fica triste. Mas, sabendo que podemos ser melhores, a gente se compromete em fazer melhor, em consertar. A gente se compromete em pedir perdão, em ajudar. É isso que chamamos de reparação. Mas a seguir, vamos ver uma história que explica isso tudo direitinho. Lágrimas de arrependimento. Ciro gostava muito de brincar no quintal da sua casa. À sombra acolhedora de uma grande árvore, ele passava horas distraído com seus brinquedos. Era um lugar fresco e agradável, onde a luz do sol filtrava-se suavemente e onde muitas vezes ele até adormecia com a cabeça apoiada em suas raízes grandes, cansado de brincar. A árvore era uma linda mangueira e dava frutos saborosos, que Ciro colhia com as próprias mãos ao sentir fome. Apesar de tudo isso, Ciro era um menino cheio de vontades e, certo dia, começou a implicar com a árvore, desejando cortá-la. Chegando até sua mãe, ele disse: Mãe, eu quero que a senhora mande cortar a mangueira agora. Surpresa, a mãe retrucou: Por que, meu filho? Você sempre gostou tanto dela. Batendo o pé no chão, o garoto respondeu: Não gosto mais, ora essa. Ela toma muito espaço, mãe, faz muita sombra e está atrapalhando no quintal. Eu quero jogar, ela fica lá. Espantada, a senhora considerou: Pense bem, meu filho, as árvores devem ser preservadas, pois são muito úteis e levam anos para crescer e produzir. Essa nossa mangueira dá mangas deliciosas e em seus galhos acolhedores os pássaros fazem seus ninhos. E não adianta, minha mãe, eu quero que a senhora corte agora, coloque essa árvore abaixo, eu não quero mais ela no quintal. Quando o pai chegou após o serviço, foi informado da exigência do filho. Um novo diálogo se estabeleceu, tentando fazê-lo desistir da ideia. Tudo em vão. Não valeram conselhos e ponderações, argumentos e reprimendas. Ciro estava irredutível. Tanto ele gritou, chorou e reclamou que seus pais, apesar de considerarem um absurdo o seu desejo, resolveram fazer-lhe a vontade. Afinal, era filho único. E o que é que ele pedia que os pais não lhe davam? No dia seguinte, o pai mandou cortar a bela árvore com o coração amargurado. Ciro estava feliz. A cada golpe desfechado no tronco, ele sorria. Afinal, o homem deu por terminado o serviço. E da bela mangueira só restaram um toco.
Ciro deu-se por satisfeito e foi brincar. Contudo, o sol muito forte doía-lhe os ombros e o calor era excessivo. Em poucos minutos estava cansado e todo cheio de suor. Olhou em volta e pensou: que droga! Não dá para brincar com esse calorzão assim, não. Olha só esse sol imenso. Olha só, não tem uma sombra aqui, ó. Tudo sol. Até a minha bola tá quente. Vou entrar então, beber água. A mãe, que o observava de longe, perguntou: não vai brincar mais, Ciro? Desapontado, o garoto respondeu: eu tô cansado, mãe. O sol tá muito quente hoje. Quer comer alguma coisa, filho? Sim, mamãe. Eu gostaria de chupar uma manguinha, uma frutinha só. Meu filho, nós não temos mais mangas e eu não fui à feira. Esqueceu que a mangueira foi cortada, foi arrancada? As últimas que sobraram eu dei para o jardineiro levar, que ele pediu para levar para as crianças dele. Despeitado, Ciro sentou-se nos degraus da porta da cozinha, olhando o quintal que lhe parecia tão estranhamente vazio agora. Observou muitos passarinhos que pareciam voar a esmo, sem lugar para ficar. Ciro lembrou-se que tinha visto nos galhos derrubados vários ninhos e compreendeu que aqueles pássaros haviam perdido suas casinhas. Também notou que estavam famintos, procurando migalhas no chão para comer. Com o passar dos dias, Ciro foi ficando cada vez mais arrependido da decisão que tomara. Não brincava mais no quintal, tudo ficara sem graça. Não tinha mais árvores para subir, o sol era inclemente e queimava tudo. Suspirando, um dia aproximou-se do toco, agora escuro e ressequido, e abraçando o que sobrava da mangueira, deu vazão à sua tristeza. Em lágrimas, ele começou a dizer: eu estou muito arrependido, minha amiga. Você não sabe a falta que me faz. Eu não sabia que você era tão importante para nós. E agora, nada mais tem graça. Eu não tenho mais sombra para brincar. E o sol me queima. Os passarinhos ficam sem saber o que fazer, como eu. E foram embora em busca de outros galhos acolhedores. Se eu pudesse voltar atrás. Agora eu compreendo por que dizem que é preciso cuidar das árvores, cuidar de tudo. Sem vocês tudo fica árido e feio. Ciro chorou muito, abraçado aos restos da sua velha companheira. Suas lágrimas de arrependimento, contudo, umedeceram o tronco ressequido. E alguns dias depois, ao aproximar-se dele, muito triste, Ciro teve uma grande surpresa. Do meio do tronco, brotos frágeis e verdinhos surgiam como esperança de uma nova vida em seu âmago. Cheio de alegria, Ciro percebeu que o milagre da vida se repetia e que a árvore voltaria a crescer com a bênção de Deus. E aí, meus amores, gostaram da história? Agora vamos à nossa reflexão. Vamos ver o que nós entendemos da história. Eu vou ajudá-los. Um ajudando ao outro a entender, a aprender o Evangelho de Jesus, ok?
Então vamos lá. O título, Lágrimas de Arrependimento. Bom, galera, vamos conversar, né? Vocês lembram do menino Ciro, como era no início da história? Ele adorava brincar, não é? Mas brincar é muito bom, não é mesmo? Ainda mais se for num espaço grande e arejado. E o quintal do Ciro era assim, grande, fresco, o chão era gramado, com árvore, uma mangueira que presenteava com frutos saborosos, em que os pássaros cantavam, faziam seus ninhos e se abrigavam do vento e da chuva, que dava sombra, bastante sombra, nas horas em que o sol era mais forte, mas que pela manhã e ao final da tarde o sol era muito gostoso. Mas certo dia, Ciro, mimado do jeito que era, cheio de vontades, certamente por não estar acostumado a fazer reflexões sobre o mundo ao seu redor, cismou de cortar a árvore. Que pena, não é? Acho que ele está precisando vir para a nossa evangelização, não é? E ele foi conversar com a mãe. Sua mãe tentou fazer com que ele mudasse de ideia, mas ele estava irredutível. A mãe então disse que iriam conversar com o pai. O pai, também fazendo as vontades dele, acabou por mandar cortar a árvore. Poxa vida, ele nesse momento ainda não sabia o que ele estava perdendo, não é? A árvore foi cortada e ele ficou feliz, pois seu pedido havia sido atendido. Bom, sabemos que os pais não podem sempre dizer sim. Vocês, os pais de vocês, devem dizer também muitos nãos. O não, na hora certa, no motivo certo, é uma bênção, porque nos ensina o valor do que é certo e errado. Nesse caso aqui estava errado, não é? Bom, e aí Ciro foi brincar. Um dia, outro dia, mais outro, não suportando o sol, o calor, olhou em volta, viu que os pássaros já não estavam mais lá e foi reclamar com a mãe dele de novo, muito triste. A mãe já tinha percebido, né? E ele acabou, né, pedindo frutas por causa do calor que sentia. E a mãe, então, disse que as frutas que tinha, ela tinha dado para o jardineiro e ainda não tinha ido à feira. Quem saiu perdendo novamente foi o Ciro. E aí, ele se sentou nos degraus da porta da cozinha, pensativo. Olha só, como ele, no fundo, ele era um menino bom, porque pai e mãe estavam juntos, deveriam conversar com ele, mas faltava aquele algo mais, faltava vivenciar um aprendizado, um ensinamento de Jesus. Né? Ele ficou observando aquele sol forte. Necessitamos do sol, é claro, mas precisamos da sombra, e nada como uma sombra acolhedora de uma árvore. E aí ele percebeu que ele tinha feito bobagem. Ele então um dia, chegando até o topo da mangueira, chorou arrependido. Por quê? Ele se sentiu culpado, mas ele acabou superando essa culpa, porque todos nós somos passíveis de errar, mas temos algo de bom dentro de nós. Quando erramos, percebendo o erro, a gente se arrepende, conversa com Deus nosso Pai, conversa com Jesus, e muitas vezes vamos às lágrimas, né? E foi o que Ciro fez, chorou arrependido, conversando, falando com a árvore. Como vocês também, né, de vez em quando devem falar com um bichinho, com alguma coisa na tela da TV,
né? Já viram a mãe falando com a planta, não é? Bom, e Ciro, arrependido, né, conversou, chorou com a planta. Mal sabe ele que suas lágrimas fizeram a árvore florescer novamente. É o milagre da vida. Deus sabe o que faz, Ele olha nosso coração. E olha só, o rosto dele de alegria, vendo que a sua grande amiga árvore floresceu. Isso é a superação da culpa que ele estava sentindo, né? O arrependimento fez ele se tornar uma nova criança. E isso é o que é mais importante, não é? Bom, meus amores, fiquem com Deus. E agora nós vamos à atividade. Beijos! Agora chegou a hora da atividade. Vamos fazer 5 perguntas para vocês. Vamos lá? Primeira pergunta. Vocês acham que foi correto cortar a árvore? 5 segundos. Ai, para falar a verdade, me doeu assim o coração quando a mãe dele resolveu cortar a árvore. Ai, meu Deus, não é correto, né? Porque a árvore é uma criação de Deus. Vamos agora à segunda pergunta. Qual foi o momento que o menino começou a se arrepender? Vamos lá? Quando ele viu os passarinhos sofrendo e o quintal vazio. Puxa vida! Vamos agora à terceira pergunta. O menino da história se arrependeu. E o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu através do arrependimento que o valor da natureza é muito grande. Vocês já pensaram? Nós somos natureza também. Fazemos parte dela. Vamos agora à quarta pergunta. Quando percebemos que erramos, o que podemos fazer? Podemos sempre pedir desculpa, não é mesmo? E não fazer de novo o mesmo erro. Quinta pergunta. O que precisamos fazer quando temos culpa? Primeiramente, a gente reconhecer que nós erramos. Mas quem não erra, não é mesmo? Faz parte do aprendizado, da gente aprender com o nosso erro. E a gente deve se perdoar, não ficar se lamentando, perdendo tempo. Ah, eu fiz uma coisa errada. Não, vamos fazer ao contrário. No caso, o menino, ele não pediu para cortar a árvore? Fazer o contrário seria o quê? Semear o mundo com muitas árvores. E aí? Vocês não acham uma boa ideia? Vamos plantar, gente? Um beijo e até a próxima! Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, que é nosso Pai amado. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos assistir ao estudo da nossa evangelização, para poder refletir e colocar em prática todos os ensinamentos que chegaram até nós. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, pelos nossos pais, pela nossa família. Obrigada pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, por tudo que somos e por tudo que temos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe
que esteja conosco durante todos os dias da nossa vida, nos abençoando e nos ajudando a crescer. É assim, Senhor, pedimos permissão para dar como encerrado o nosso estudo deste dia. Graças a Deus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar.
faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Iremos marchar dentro da estrada do bem e juntos devolver a esperança do mundo se regenerar. Levaremos conosco a
lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer, acolher corações. Amar é nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos pro céu. Erguer os olhos para o céu. Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos à reunião pública virtual da noite de sexta-feira do Centro Espírita Miguel. Que a paz de Jesus possa envolver nossos corações agora e sempre. E que possamos, de onde estivermos, nos conectar com a nossa casa de oração e juntos assistirmos à reunião. Antes de mais nada, eu vou me apresentar. Pois é, perguntaram meu nome, quem eu era, e aí foi quando eu percebi
que eu não me apresento só quando é o dia do meu estudo. Muitas vezes a gente vai no automático, achando que estamos ainda dentro das 4 paredes do SEM e que todos nos conhecem. Só que agora a reunião sendo pelo YouTube, ela alcança pessoas de diversos lugares. Vamos às devidas apresentações. Meu nome é Mônica Lima, trabalhadora do Centro Espírita Miguel, e eu divido esse espaço de boas-vindas nas noites de sexta-feira com a companheira Inês Maria. Fazemos um revezamento. Porém, as duas ficam aqui no chat, dando boa noite, colocando trechinho das músicas da ambientação, verificando quem está entrando, o que está sendo postado, se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Ok? Então, vamos combinar. A partir de hoje, nossos nomes ficarão aqui na legenda para vocês saberem quem somos. Vamos ao estudo da noite de hoje. A página de abertura é com a jovem Maria Eduarda. No livro dos Espíritos, estamos na Lei de Igualdade. As questões 814 a 816, provas da riqueza e da miséria, e quem fará o estudo é a companheira Fátima Queiroz. No Evangelho segundo o Espiritismo, a Maeli Moço, dando continuidade ao capítulo 1, fará o item 10, é uma instrução dos Espíritos intitulada A Nova Era. Meus irmãos, tenhamos todos uma boa noite de estudos. Fiquem com Deus. Do livro Dinheiro, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências, quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas, a lhe solaparem o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos, de rosto desfigurado, que carreiam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes, a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência ou à nulidade, e sim exaltava os corações simples, que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias da elevação. Pobres de espírito, na plataforma evangélica, significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos cautelemos contra a interpretação exagerada do texto, em suas expressões literárias, para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias, criadas por nós mesmos na jornada evolutiva em que aprendemos pouco a pouco, sob o patrocínio da luta e da experiência, que tudo é grande no universo de Deus.
Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Aligemos os farrapos dourados da ilusão, que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração. E entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidades de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar, infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais. É bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro de nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, envolvidos pelas vibrações amorosas que com certeza nos chegam nos nossos lares, porque estamos todos vibrando, pensando naquela casa querida, aquela casa que nos acolhe, que nos fortalece, que mesmo distantes fisicamente dela, nós estamos sempre com o nosso pensamento, as nossas vibrações unidas, como se nós estivéssemos lá. Sabemos que os espíritos que lá trabalham incessantemente, atendendo a tantos espíritos desencarnados, eles também não deixam de velar por nós, pelas atividades que realizamos em nome do Centro Espírita Miguel. Eles também estão conosco quando elevamos os nossos pensamentos, quando temos os nossos momentos de necessidade, de insegurança, de medo. Eles vêm ao nosso lado e nos fortalecem. Eles nos amparam, nos inspiram junto aos nossos queridos, espíritos familiares, ao nosso anjo guardião, enfim, junto àqueles que estão sempre conosco. Então, já vamos começar agradecendo por tudo que temos recebido e que nós possamos, Senhor, ter a força, ter a energia, a esperança, a coragem para auxiliar aqueles que estão mais necessitados que nós, de qualquer forma que for, seja pelas necessidades materiais, seja pela necessidade do desabafo, de ouvir uma palavra amiga, as necessidades da oração, das vibrações, que nós possamos estar atentos, para que possamos também irradiar de nós o que temos de melhor. E assim pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, que trata das leis morais, capítulo 9, Lei de Igualdade. Coube a nós hoje o estudo do subitem que trata de provas da riqueza e da miséria. A primeira questão que nos coube foi a 814. Por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder
e a outros a miséria? E a resposta, então, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Quando estamos no plano espiritual, no momento de preparação da nossa reencarnação futura, a nossa visão das possibilidades, né, quando é possível escolhermos, né, elas são muito diferentes de quando nós estamos vivenciando as provas aqui na Terra. Porque quando nós estamos desencarnados e já com uma certa maturidade e senso moral para definir aquilo que é possível, né, nós enfrentarmos na reencarnação futura, nós temos uma perspectiva voltada para a nossa visão mais ampla, como espírito imortal. E aquelas provas, aquelas situações em que nós ainda precisamos nos fortalecer, precisamos trazer, né, um equilíbrio naquela prova, no enfrentamento daquela situação, para que isso venha a contribuir cada vez mais com a nossa evolução, com a nossa melhoria, né, como espíritos. E aí eu trouxe essa imagem, né, de um pote de dinheiro trazendo vida, né, uma vida diferente do dinheiro, né? Qual o simbolismo que eu quis trazer com isso, né? Porque muitas vezes nós vemos no nosso dia a dia, né, uma conotação pejorativa em relação à riqueza, no sentido de que, e isso até certo ponto é verdade, né, a riqueza pode ser um meio de desvio, né, porque a gente vai ver mais adiante a questão dos excessos, das tentações. Mas nós também vamos conversar o quanto que a riqueza, ela é uma prova que, se ela é enfrentada de forma equilibrada, de forma amadurecida, responsável, ela pode proporcionar muito progresso. Então vamos ver isso. Na 815, Kardec pergunta: qual dessas duas provas é a mais perigosa para o homem? A da desgraça ou a da riqueza? Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza leva a todos os excessos. Sem dúvida, elas terão desafios diferenciados, porque a condição da miséria, do faltar tudo, de não conseguir atender às necessidades básicas para si mesmo, para a sua família, ela muitas vezes vem acompanhado de muita revolta e até mesmo de uma descrença da justiça divina. No entanto, nós sabemos que a gente não pode atribuir, né, a Deus esses sofrimentos sem que haja uma causa anterior ou atual e um benefício que virá dessa situação. Então, a prova da miséria, ela vai colocar-nos, né? Vamos falar na primeira, colocar-nos, porque qualquer um de nós está sujeito a passar por uma situação como essa, e quantas fortunas são perdidas, quantas pessoas, enquanto estão empregadas, têm uma vida estável e de uma hora para outra perdem ao seu emprego, a sua remuneração, e chegam às vezes a viver situações muito graves, né, de pobreza e até de miséria.
Então, quando nós vivenciamos a situação da pobreza, isso nos leva, né, a colocar em prática a nossa resignação. Sempre quando a gente fala de resignação, a gente precisa estar pensando numa resignação, não da acomodação, não da paralisia diante daquela situação que nos ocorre, mas a resignação no sentido da aceitação daquela situação que se apresenta, mas vinculada a uma ação produtiva, uma ação de busca de mudança. Por exemplo, se eu estou desempregada, eu vou buscar outro emprego, eu aceito, não me revolto, compreendo que é uma situação que eu preciso passar, tento aprender com os desafios que se colocam naquela situação, mas eu vou buscar a melhoria, a superação daquele momento, através do trabalho, das atitudes dignas. E, por outro lado, a riqueza, ela vai levar os excessos pelas facilidades. E as tentações de muitas ordens, elas se apresentam também. Porque a tentação, ela está relacionada às situações que nós trazemos no nosso íntimo. E a facilidade financeira, a facilidade, muitas vezes, que advém com o poder que a riqueza proporciona, se eu sou chefe de grande, se eu sou dono de grandes empresas, uma grande empresa, né? Como eu lido com os meus funcionários, qual é o meu senso de justiça, qual é a minha preocupação com aqueles que estão subordinados a mim, como eu lido, então, com essas situações que se apresentam, onde os desejos, eles se apresentam também de forma que pode nos levar a graves desvios, né? Da ambição desmedida, da ganância, da vaidade, da busca pelas situações no nível material e, em alguns momentos, até o afastamento das situações, vamos dizer assim, mais elevadas, que nos levam ao aprendizado das questões relacionadas à fé, à nossa compaixão pelo próximo, ao nosso senso de responsabilidade uns com os outros e até mesmo de justiça social, né? Na questão 816, Kardec então pergunta: se o rico sofre mais tentações, não dispõe também de mais meios para fazer o bem? E os espíritos respondem: é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a fortuna e julgam não ter o bastante para si mesmo. Muitas vezes a ambição embaça, né? O olhar, né? E é muito interessante quando os espíritos tragam a questão do insaciável, no sentido de que cada vez se quer mais. E é muitas vezes desmedida essa... Muitas vezes nós pensamos assim, né? Como essa pessoa foi se deixar levar por essa situação? Já tinha uma vida tranquila, estável, já era rico. Por quê? Se deixa levar por tantos excessos, por tantas situações que, às vezes, até nessa própria vida o leva a ter um declínio, né, moral, enfim. Mas nem sempre é essa a situação do rico, né? A gente está falando das situações que muitas vezes nós vemos acontecer. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se deve servir a Deus e a Mamon, tem um trecho que fala assim:
Qual então o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam a solução do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí traçada toda a sua linha de proceder. Na caridade está para as riquezas o emprego que mais apraz a Deus. Rico, dado que te sobra, faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te. E vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti, como os socorros materiais, o amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo. A riqueza da inteligência deve-se utilizá-la como a do ouro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre teus irmãos os tesouros do teu amor e eles frutificarão. Muito interessante essa passagem, porque ela traz à tona questões que muitas vezes se apresentam para todos nós. Porque quando a gente fala do rico, né, o Evangelho, ele traz aqui questões que são possíveis de serem executadas por todos nós. Todos nós podemos dar do que nos sobra e do que também até nos é necessário. Se há momentos em que nós não temos a condição financeira para o auxílio material, temos a inteligência, temos o tempo, temos a oração, temos as nossas vibrações amorosas, a nossa escuta, a nossa fala e todas essas possibilidades de auxiliar, né, o próximo. Porque para alguém que está passando por uma situação de provação, nós vamos buscar atender primeiro o quê? As questões concretas, a necessidade fundamental. Então, se alguém tem fome, é a fome que nós vamos aplacar primeiro. Se a preocupação, se aquela pessoa está querendo se aproveitar ou não, esse tipo de preocupação não cabe se nós queremos ajudar alguém, não é mesmo? Nós primeiro precisamos saciar aquela necessidade. E a partir daí, então, pensarmos em outras possibilidades que tirem também aquela pessoa daquela condição, né, que possa ganhar dignamente o suficiente para as suas necessidades. Quando a gente fala da riqueza, das fortunas, aí essas possibilidades se aumentam pela a chance de oferecer mais empregos, mais oportunidades de trabalho e dignamente cada pessoa poder suprir as suas próprias necessidades. Isso é importante a gente não perder de vista de que todos nós, de alguma forma, podemos viver também esse embaçamento, né, em relação à dificuldade que o outro enfrenta. E é preciso a gente estar atento, porque senão a gente fica esperando muito que as outras pessoas façam, mas quando surge uma situação que nós podemos também dar a nossa contribuição, seja de que ordem for, nem sempre a gente aproveita essa oportunidade. Para ilustrar
esse estudo de hoje, a gente pode relembrar um pouco a parábola do mau rico, ou parábola do rico e Lázaro, que está em Lucas, né, capítulo 16, versículos 19 a 31, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o rico vivia, né, uma vida de facilidades, tinha de tudo, vestimentas muito luxuosas, não lhe faltava nada à mesa. E à sua porta tinha Lázaro. E Lázaro era alguém que estava ali aguardando as migalhas que caíam das refeições daquele rico. E os cachorros lambiam as suas chagas. Lázaro representa aquelas pessoas que reconhecem a sua condição como uma condição temporária, que vive a miséria, né, e se resigna diante disso. Então Lázaro desencarna e desencarna também o rico. E o rico vê, no meio de muitos tormentos no mundo espiritual, vê Lázaro numa situação diferenciada junto a Abraão. E ele pede então que Abraão conceda a Lázaro a possibilidade de molhar os dedos e molhar os seus lábios para saciar a sua sede. E ele se depara, o rico, com uma realidade que até então ele desconhecia. A realidade da temporariedade dos bens, da riqueza que fica, né, sujeita ao plano material. E ele pede então a Abraão que mande alguém avisar aos seus irmãos. E Abraão, né, responde a ele que se as pessoas não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão em alguém que vá até eles, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, essa parábola, ela traz essa questão da distração. Enquanto nós estamos encarnados, quanto ao uso das riquezas. Lázaro estava ali ao lado. Então, o rico e Lázaro, eles representam esses extremos da desigualdade social, né? E também representam essa falta de compaixão, essa distração diante da necessidade do próximo. Eu acho que é importante a gente, né, trazer isso aqui, porque ele vai trazer justamente essa que muitas vezes a gente vê acontecer no nosso dia a dia, não é? A gente, nesse momento, está enfrentando uma situação que muitas famílias estão precisando contar com a caridade, com o auxílio, até que tenham um novo emprego, até que consigam restabelecer a sua situação financeira, os seus ganhos. Então, a gente também está vivendo um momento como esse, né? Talvez essa parábola venha nos sacudir para refletirmos como nós estamos lidando, mesmo que não estejamos numa condição de riqueza, né? Grandes riquezas, mas dentro das nossas possibilidades de amparo ao nosso próximo. Outro exemplo para nós comentarmos está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 4, os infortúnios ocultos. E ele traz a imagem de uma mulher que, embora uma pessoa elegante, ela vai ao encontro de outros necessitados,
com trajes bem modestos, e leva consigo a sua filha, também modestamente vestida. E chega na residência daqueles que lhes são protegidos, vamos dizer assim, e leva o amparo material, leva o consolo, leva a medicação, visita ao pai daquela família que está doente. E essa mulher, uma mulher que para a sociedade era uma mulher que tinha um papel social, era uma mulher que tinha posses. Ela fazia na sociedade cumpria as suas obrigações como esposa de um homem que tinha uma condição financeira e tinha obrigações sociais, vamos dizer assim, né? Mas ela não esquecia dos pobres. Então a história da Condessa Paula está descrita lindamente no Céu e Inferno, na segunda parte, nos Espíritos Felizes. E conta, né, do quanto que ela, mesmo dentro do seu lar, mesmo um lar em que tinha condições financeiras de ter o supérfluo, ela fazia economias. Ela não deixava, né, que as coisas chegassem ao ponto, né, do desperdício, do supérfluo, para cada vez mais poder angariar possibilidades de auxiliar aos mais necessitados. Então vamos ver aqui um trecho que está descrito lá no Céu e Inferno, logo a seguir. Então, dentre a mensagem que ela deixa no momento em que ela é evocada, né, e que consta lá nessa mensagem do Céu e Inferno, ela diz o seguinte: em várias existências passei por provas de trabalho e miséria que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar uma última, porventura de todas a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombra de desgosto. Nessa consistia o perigo. E antes de tentar, eu quis sentir-me assaz forte para não sucumbir. Esse trecho, ele nos traz essa compreensão, né, do quanto que as provas da dificuldade financeira, ela nos fortalecem. Qualquer prova que ela é bem enfrentada por nós, ela nos fortalece. É claro que diante de uma situação em que nós vemos um irmão nosso em dificuldade, nós não temos que levar em consideração se ele está em prova, se ele está em expiação, e isso é porque ele tinha que passar. Nós temos que estender a mão, essa é a nossa tarefa. E o caso da Condessa Paula, ela retrata bem esse bom uso da riqueza, essa oportunidade de aproveitamento daquela condição. E ela é um lindo exemplo de dedicação e de amor ao próximo. Que nós possamos levar conosco esse exemplo dessa mulher, desse espírito muito especial na noite de hoje. Fiquem em paz, uma boa noite para todos. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Evangelho e agradecidos imensamente por essa oportunidade. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade nos conduza à intenção, para que possamos juntos tirar o melhor daquilo
que o Evangelho nos traz na noite de hoje. Como foi dito anteriormente, meu nome é Maeli e eu farei o estudo do Evangelho no capítulo 1, no item 10. É uma mensagem psicografada pelo espírito Fenelon, em Poitiers, 1861. E diferente dos outros estudos que eu estou acostumada a realizar, nesse especificamente eu vou pedir licença a vocês para ler o texto, porque entendemos que a mensagem que ele nos traz é uma mensagem que nos alerta, que nos consola, mas que também nos chama a grandes reflexões e a grandes questões. E ele começa dizendo assim: um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi o do advento de Cristo. Depois do vivo clarão, porém, as trevas se fecharam de novo. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, novamente se perdia. Então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado nas suas bases. O trovão ribombará. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede que tudo o que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência desenvolvida com o sacrifício dos interesses morais vos conduzia unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Vós o sabeis, cristãos. O coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, ai de nós, após 18 séculos, e nós podemos acrescentar, após 21 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sempre: curvai-vos sobre o sopro precursor da tempestade, para não serdes derrubados. Quero dizer, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. Aqui vamos dar uma pausa, porque nos lembramos, na leitura desse primeiro e segundo parágrafos, de um livro intitulado A Caminho da Luz. Esse livro foi trazido pelo Espírito Emmanuel na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para quem não leu, fica aqui então a dica, a recomendação, para que façam a leitura dessa obra importantíssima dentro da codificação espírita. E lá nesse livro encontramos um trecho que nos fez linkar com o dia de hoje, o feriado de hoje, a sexta-feira da Paixão de Cristo. E vendo sobre a ótica da espiritualidade, nós vamos entender, e Emmanuel vai nos elucidar, por que isso aconteceu. Por que essa vinda dele, tão como disse Fenelon,
tão permitida pelo Pai, trazendo-nos claridade. Por que optamos ou escolhemos Barrabás e não Jesus? E nesse item do A Caminho da Luz, intitulado A Incompreensão do Judaísmo, Emmanuel vai nos pontuar de como foi que isso aconteceu naquela época, naquele povo e sob aquele olhar daquela religião que até então existia. E ele diz assim: a verdade, porém, é que Jesus, chegando ao mundo, não foi absolutamente entendido pelo povo judeu. Os sacerdotes não esperavam que o Redentor procurasse a hora mais escura da noite para surgir na paisagem terrestre. Segundo a sua concepção, ou seja, a concepção dos judeus, o Senhor deveria chegar no carro magnificente das suas glórias divinas, trazido do céu à terra pela legião dos seus tronos e anjos. Deveria humilhar todos os reis do mundo, conferindo a Israel o cetro supremo na direção de todos os povos do planeta. Deveria operar todos os prodígios, ofuscando a glória dos Césares. E, no entanto, o Cristo surgira entre os animais humildes da manjedoura. Apresentava-se como filho de um carpinteiro e, no cumprimento de sua gloriosa missão de amor e de humildade, protegia as prostitutas, confundia-se com os pobres e com os humilhados, visitava as casas suspeitas para de lá arrancar os seus auxiliares e seguidores. Seus companheiros prediletos eram os pescadores, ignorantes e humildes, dos quais fazia apóstolos bem-amados. Abandonando os templos da lei, era frequentemente encontrado ao longo do Tiberíades, em cujas margens pregava aos simples a fraternidade, o amor, a sabedoria e a humildade. O judaísmo, saturado de orgulho, não conseguiu compreender a ação do celeste emissário. Apesar da crença fervorosa e sincera, Israel não sabia que toda a salvação tem de começar no íntimo de cada um, e cumprindo as profecias de seus próprios filhos, conduziu aos martírios da cruz o divino Cordeiro. Então aqui está uma explicação para o que Fênelon está trazendo para nós, que depois do clarão vieram as trevas fecharam de novo, né? Após essas alternativas da verdade, novamente nós nos perdíamos, exatamente porque não entendemos como o Mestre veio até nós, como que ele chegou daquela maneira, como que ele veio nos trazer a boa nova daquele jeito. Então, como diz Fênelon, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos começaram a falar e a nos advertir, né? Então, ele está dizendo no segundo parágrafo que o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. Então, não é uma invenção de Kardec, não foi algo que ele tirou do nada ou da sua cabeça imaginária de cientista, né, que ele o foi. Não, o Espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E ele diz mais: crede que tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil.
Muitas das vezes a gente não entende qual é o objetivo, mas aquilo tem um objetivo útil, se é de ordem divina. Foi o que aconteceu com Jesus. Nós não compreendemos a sua vinda, não entendemos a sua vinda naquele primeiro momento. E aí o que aconteceu é o que todos nós já sabemos, né? Então ele vai dizendo que depois de todo esse tempo de boa nova, dessa notícia que Jesus veio nos trazer, de amor, de caridade, de humildade, nós ainda não chegamos no reino que Jesus tanto nos falou, né? Ainda não chegou. E aí ele faz um apelo a todos nós que somos cristãos. Ele não está falando só para os espíritas, ele está falando para todos os cristãos. E ele diz: cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o enche de gozo inefável. E todos nós que somos cristãos sabemos perfeitamente que a missão do Mestre junto a nós é nos trazer, nos mostrar e nos exemplificar esse reino de amor, de paz, de humildade e de profunda entrega ao nosso Pai e Criador. E ele vai nos afirmar: sim, meus filhos, o mundo está abalado. Claro que está. Estamos vivendo esse mundo agora, onde a pandemia abalou não só o mundo, mas o nosso mundo interior. É claro que estamos todos abalados com as notícias, com os informes, com os parentes e amigos que partiram para a espiritualidade maior. Mas precisamos nos lembrar de que precisamos sempre nos renovar de forma mental, de forma moral, vivenciando o Evangelho no cadinho de cada dia, colocando em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. E todos nós sabemos que não estamos sozinhos. Se nós estamos abalados, indecisos, estamos preocupados, Deus sabe de tudo isso que está acontecendo conosco. Nada do que está acontecendo está oculto à visão divina. Tudo está revelado, transparente e visível. E os espíritos nos dizem sempre sobre esse apoio, sobre esse amparo, sobre a continuidade deles estarem junto a nós e conosco. E é assim que chegaremos numa nova era. Agora, é fato, estamos vivendo uma tempestade, talvez a maior do nosso século, né? Porque não estávamos aqui quando a última pandemia ocorreu. Mas precisamos fortalecer os nossos corações, fortalecer a nossa fé, a nossa vontade. Como ele diz, ama e crê. Tudo é fácil para aquele que crê e ama. É claro que ele está dizendo, não é o fácil no sentido de que não vai ser doloroso, não vai haver dor em algum momento. Haverá dor, haverá choro e ranger de dentes,
como está no Novo Testamento. Mas nós podemos, diante daquilo que nos foi revelado pelo Cristo, buscarmos esse reequilíbrio. E no último parágrafo, ele diz o seguinte: a revolução que se prepara é mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, insuflam a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardentes, façais ouvir vossa humilde voz. Porque vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, porquanto que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e animaizinhos insignificantes não formam continentes? A nova cruzada começou. Apóstolos da paz universal e não da guerra. Modernos São Bernardos, olhai para a frente e marchai. A lei dos mundos é a lei do progresso. Que belo encerramento dessa mensagem. É com esse ensejo de renovação, de fé, de esperança, que devemos marchar. É nessa proposta de revolução moral e não material. O mundo não vai se transformar, nós vamos nos transformar. E sim, transformaremos o nosso redor. Transformaremos aqueles que estão junto a nós, através da nossa conduta, do exemplo. Que possamos, meus irmãos, fortalecidos nessa mensagem que tanto nos vigora, que possamos atravessar essa tempestade com muita fé, muita entrega e muita confiança e certeza de que Deus está conosco, com cada um de nós. E que o nosso Mestre Jesus não nos abandonou. Ali apenas morreu o corpo físico. Nós espíritas acreditamos e temos, na verdade, a certeza de que Ele nos guia, nos ilumina e nos governa, nos levando a essa nova era, a esse novo momento de transformação moral e constante, para que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que Ele nos trouxe. E dentro dessa certeza, dentro desse amor universal e absoluto do nosso Pai por nós, podemos sim atravessar mais essa tempestade. Porque enquanto humanidade e no caminho da luz, Emmanuel vai trazendo esses fatos históricos, já atravessamos muitas tempestades, muitas questões, até chegarmos os dias de hoje. Então é certo que ainda no século XXI, 21 séculos depois, ainda não temos o reino de Deus instalado na Terra. Isso é fato. Mas essa mensagem ou essa informação não deve nos deixar esmorecer. Sabemos que conquistaremos esse mundo novo, essa nova era, à medida que dentro de nós formos reestruturando a fé, a esperança, o amor, reformulando a nossa mente,
as nossas atitudes, aquilo que podemos modificar e cada um de nós pode modificar. Basta colocar a vontade em exercício, pedindo ajuda a todos aqueles da espiritualidade que estão junto a nós, pedindo ajuda ao nosso Pai maior. Então é como ele diz, não faz mais sentido nós dizermos, nós somos pequenos. Não somos pequenos. E se somos pequenos em algumas circunstâncias, porque é fato, somos ignorantes em muitos aspectos que nos rodeiam, é como ele disse, cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. Né? E ele vai nos trazer o exemplo da própria natureza. A formiga não constrói o seu formigueiro, porque nós não podemos construir um mundo novo. Certa feita, eu assistindo uma palestra, vi um comentário que me fez refletir bastante. A palestrante dizia que, na verdade, o que nós temos medo não é da nossa ignorância ou da nossa pequenez. O que nós temos medo é de iluminar, de acender a nossa luz, de fazer brilhar a nossa luz. Porque à medida que nós brilhamos, nós vamos precisar ajudar a sociedade, a comunidade, a nos solidarizarmos. Nós vamos precisar nos engajar nesse projeto. Exatamente porque cada um tem a sua missão e cada um tem o seu trabalho. Então, à medida que eu me ilumino, à medida que eu faço a minha luz brilhar, mais pessoas vão chegar para que eu ajude com uma conversa, com um diálogo, com uma página, com uma palavra amiga, com um livro que eu oferte. Então, eu terei mais responsabilidade. Mas o fato de eu ser pequeno, como a formiga o é, e ele faz a comparação, não me desintitula do posto de que eu faço parte dessa engrenagem. E de que dentro da vida maior, eu sou uma peça nessa engrenagem. Eu sou participante. Eu auxilio o Criador e as criaturas que estão à minha volta. Então, que possamos colocar em prática tudo isso, para que não percamos mais tempo dentro daquilo que nos compete. E como ele disse, a cada um compete um trabalho. Então, dentro daquilo que me compete, do meu trabalho, do meu relacionamento, da minha casa espírita ou em outra religião, eu preciso realizar. E realizar com amor. Porque foi isso que Jesus veio nos trazer. Ele veio lapidar os nossos corações e nos mostrar que através do amor é que podemos conquistar a verdadeira paz e o reino de Deus. Espero que as reflexões tenham sido proveitosas para todos. Desejo que todos fiquem em paz, se cuidem e que possamos nos encontrar em breve. Uma boa noite a todos. Beijo grande em cada coração. Mestre amigo, no término, Senhor, de mais uma reunião pública, queremos te agradecer. Agradecer pela oportunidade do estudo, por nos congregarmos em pensamentos e sentimentos fraternos,
por podermos refletir sobre assuntos e temas tão relevantes à nossa reencarnação e à nossa evolução. E te agradecer também pelos veículos de comunicação que nos possibilitam chegar a todos esses corações amigos. Te agradecemos, Senhor, por todo o amparo espiritual, por toda a equipe que nos coordenou no período de toda a nossa reunião. E que possamos levar conosco, levar em nossos corações as reflexões aqui realizadas, a fim de que todos nós possamos a cada dia e a cada momento fazer a nossa parte. Muito obrigada, Senhor. Ser conosco hoje e sempre. Abençoa as nossas intenções e que possamos vibrar contigo em mente e em coração. Graças a Deus. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro. Por isso, ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Pois tu